Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. Na minha frente, Giovanni Claudino. Mais uma vez, né, John? Graças a Deus. Episódio 100º. Olha, bom. Estamos indo. Caminhando com a graça de sempre, Cristo. né? Na semana passada, Dave Leonardo. Né? Na semana que vem, já posso falar? Pode, claro que sim. Até porque segredo, não existe mais segredo entre nós, né? Doutor Rodrigo Assunção. Boa. Não é demônio, é só hormônio, tá? Ele vai vir com essa, né? Vem. E então, assim, pra você que é ansioso, você que sofre emocionalmente, tem um psiquiatra e psicólogo, ele é maravilhoso. Bom, ele é bom. Não, e louco, né? Também. E é crente, tá? E é crente. É crente. Cara, tem gente que vem do Belém do Pará pra se consultar com ele aqui. Gente. E você vai ter essa consulta gratuita. Inclusive, a gente vai botar também nos stories aí perguntas pra vocês fazerem pra ele na semana que vem, tá? Temos agendado para esse mês aqui Ademir também. Ademir, ou guitarra. Sim. Enfim, outros pastores. Você vai acompanhando, porque agora acabou a temporada, não tem mais temporada. Agora só vai. Só vai. Agora... A ladeira só vai assim, ó. Tá? Não, calma. Porque a gente diminua para que Cristo... tá? E a gente vai. E obviamente teremos a dona Norminha mais uma vez, né? Lá em algum momento, talvez no mês que vem, ou esse final desse mês. Tem o Ricardo também que vai voltar. O Luiz Ricardo Caldeira também estará com a gente. Tem um monte de gente. Bibotal que vai voltar. Boa também. Pastor Lipão, Lari. Fechei com Dave Leonardo o quê? Paulinha. Pronto. Paulinha estará com a gente também. Vai ser bênção de Deus, tá bom? Ai, cara. Vamos lá, Giovanni. Nós estamos aqui então, né? Episódio Estamos 101. aqui e com alguns irmãos nos ajudando a manter esse... Não é mais um projeto, né? Não é mais estabelecido. Um projeto. Já está, graças a Deus. Isso. Mas já é quase um ministério online que nós estamos levando. E teve uma das coisas que de um dos seguidores do Santo Podcast aqui, que acompanham, barra curador, mandou a foto do celular do Dave. O celular do Dave assim. Bonito, inclusive. Maravilhoso. É assim, igual, inclusive. Tá aqui, ó. E aqui do lado um copinho descartável. Tá? Do lado, já para você que tá ouvindo só, tava o celular dele e do lado um copinho descartável. Aí a mensagem foi assim: é sério? Vocês ainda não têm um copo do Santo Podcast? 100 episódios e não tem um copo. Um copo. Não é só pro convidado. Só pro convidado. Então assim, por que não temos um copo? Aí eu fiquei indignado com a gestão do Santo Podcast. Que é culpa minha, no caso. Isso. Que assim, pra comida, solta o braço. Agora pra comprar um copo e colocar logo, Então o que acontece? Aí, ó. Ontem, me incomodei. Nós precisamos que você que queira manter o Santo Podcast. O QR Code estava errado, por isso que a gente não ganhou uma oferta até hoje. Não te duvido, tá? O nosso editor falou, sim, mas esse QR Code aqui tá levando pra lugar nenhum. Eu falei, então eu entendi, porque a mão fechada do povo... Era nossa, que a gente não... Tava errado o QR Code. Então você que quis sempre abençoar o Santo Podcast e não conseguiu... Agora pode. Pelo amor de Deus, cada caneca custa 35. Já mandei fazer 4, tá? Então não quero nem saber. Então vamos fazer o seguinte agora. Pague uma caneca pra nós. Assim, ó. Lança uma oferta alçada de quanto que é? 35? Cada caneca. Então faz o seguinte, tá? Se você tem R$35 agora aí na sua conta, você vai apontar o seu celular aqui pro QR Code do Santo Podcast. E vai ofertar. E vai ter também na legenda aqui. R$35 oferta. Isso. E bota na descrição. É pra caneca, não é pro cachorro, que não é pra nada. Não é pra gasolina do convidado, não. Não, caneca. Pra caneca. Bota lá, caneca, tá? Que a gente vai... Gente, R$35, tá? Se você tem sido abençoado, 100 episódios e a gente não ter R$35,
É uma vergonha, tá? Então, assim, o Dave entendeu. Tá. O Dave entendeu, mas também saiu correndo do podcast para fazer xixi, né? Isso. Que também mas também tomou 12 copos descartáveis, isso, né? Isso, também tem essa. É. Mas, olha, não é inadmissível a gente aqui. Isso. Tá? É vergonhoso. Não ter uma oferta no Pix, é vergonhoso. que era culpa nossa, tá? Vergonhoso. Mas agora Deus está te cobrando. Eu tentei ofertar aquela vez e não deu. Agora dá. Agora dá. Tá? R$35, por gentileza. Isso. Se nós tiver 2... Já estamos bem, né? Nós já temos 2 canecas. Isso. Tá? Se tiver 3 com 35 aí resolve reais, a vida. Isso. Resolve a vida. Eu espero, Giovanni, de verdade, que antes do próximo episódio o Dr. Rodrigo Assunção já esteja a caneca. Não, vai estar. Se ele não tiver a caneca... Não vai estar. Não, eu acredito que vai estar, tá? Vai estar. Então, ontem eu fiquei nervoso. Não. O curador ontem me irritou de novo. Tá. E aí eu falei, cara, eu vou resolver Mas isso. eu tô falando sério, tá? Se não tiver R$35, eu vou botar o copo descartável pro Dr. Rodrigo Assunção na semana que vem. E ele vai tomar no copo descartável. Isso. E você vai se envergonhar junto comigo junto com o Giovanni Claudino. Bom, mas quem está com Belas a gente aqui? Artes, Opa! Essa grande escola de artes aqui, onde gravamos, onde toda essa estrutura... Que se não fosse isso, nem o copo descartável teria. Porque a gente tem um copo graças a eles, isso. Tá? Dalmarco Autopeças, onde você que tem um carro e precisa de uma peça para qualquer peça e qualquer carro, Dalmarco Autopeças. Eu vou falar uma coisa, tá? Pensa nos irmãos fiéis. Maravilhosos, né? Cara, assim, ó. Como é que é o nome dele lá? É Ricardo também. Ricardo. Tá, Ricardo. Sem palavras. Desde sempre, né? Sem palavras, Desde sempre. Porque às vezes a gente acha assim, será que tá ajudando? Tá. Muito, tá? Deus te abençoe. Graças a Deus. Que Deus te abençoe muito, tá? Dona Norminha com a Dona Coisas e Tal. Não. Dona Norma que sempre aí conosco também, né? Dona Norma, de novo também, tá? Ela me mandou um áudio essa semana, assim, empolgadíssima. Que massa, cara. Isso é legal demais, empolgada em voltar para o Santo Podcast, em estar com a gente no projeto. Feliz, né? Isso é bom demais. Que Deus te abençoe grandemente. Ricardo, da Workplace. Sim. Que abraço é também. Né, o capelão e já nos abençoou muito aqui. Tanto com as vindas, quanto também ajudando o projeto. E principalmente com as vindas, né? Sim. Porque quando ele vem, ele mas traz... é bom quando ajuda também o projeto. Não, claro que é. Mas a gente tem que fazer um... Sim. E é sempre bom porque ele sempre vem com conteúdos que são, cara, interessantíssimos, riquíssimos. Não é valorado. E tem uma outra empresa também que manda um cara em vez em quando também. Tá. Que é a Agência 47. Agência 47, ela manda o John exatamente. toda semana pra cá. E o Cutrim que tá fazendo fez aniversário essa semana, 28 anos. 28 anos com 6 filhos. Não, tem 2. Tá, 2. Viu que eu ia botar um terceiro aqui. Vai que. A gente não sabe. Hoje é aniversário. Pode ser que no aniversário a mulher quis fazer festa. Sim. Pode ser também, pode ser. Maluco, nós vamos dar uma surra nele. Não. Aí tem que dar uma seguradinha no 2, deixa... 28 anos, cara. Que saudade de 28 anos. Tá com quantos hoje? 40. Mas tá bem. Bem acabado. Se eu chegar no 40 assim, tamo bem. E quem mais? Não tem mais. Não tem mais. Mas cabe a sua empresa aqui. R$35 pra caneca. Bota lá, caneca. 35, isso. Já nem que a gente faça uma pilha de caneca que já pelos olhos a gente vende a caneca por 36. Pronto. Ganhamos R$1 ainda. Mas o convidado precisa ter caneca. Precisa. Mas isso é legal, agora falando sério. Poxa, a gente tá aqui toda semana se dispondo, investindo para chegar até aqui, pagar quem trabalha no Santo Podcast. Para levar um conteúdo para a internet de valor que realmente agregue e mude vidas. A palavra de Deus muda e transforma vidas. Então é uma alegria poder estar servindo vocês aqui e a gente poder, com a Bíblia aberta, falar das coisas do Senhor. Isso é maravilhoso. Giovanni Claudino, e hoje a gente vai falar sobre planos, né? E a gente vai ler para não ficar nas nossas palavras. Sempre, né? Sempre a gente mete uma palavra de Deus porque dá mais embasamento, né? E nos encoraja a seguir. Bora. A gente vai falar sobre Tiago, capítulo 4 e versículo 13. E como a gente estava falando ali, né? Sobre a gente vem para cá, grava tudo e sempre tenta abençoar as pessoas. Esse é o intuito.
E você de casa também pode abençoar, John. Sim. Compartilhando os vídeos, né? Não precisa nem compartilhar nós, eu e o John, mas os vídeos nos stores, enviando lá para o grupo que você tem lá, das tias, dos amigos, do futebol, enfim, do trabalho. Sim. Né? Se for um grupo meio não 100% focado no trabalho. Enfim, dá de abençoar muitas pessoas estando dentro de casa. Sim. Eu sempre falo isso para as pessoas. Todo mundo tem o dever e a obrigação de ter uma rede social para falar de Jesus. Uhum. E eu sei que muitas pessoas não têm coragem ou têm vergonha ou, enfim, de virar o celular para si e postar um vídeo, um texto bíblico falando alguma coisa. Sim. E eu sempre falo que existe muitos conteúdos, muitos podcasts, muitas pregações que tem esse vídeo pronto que é só compartilhar. Sim. E o Santo Podcast tem vários vídeos ao longo desses 100 episódios aí, vários mesmo, né? Muito vídeo. Sim. Que é só pegar lá aleatoriamente e vai compartilhando e vai ser lindo. E outra coisa, antes de você ler, Giovanni, quero mandar um abraço para Emerson. Blue? É DJ Blue. DJ Blue. Tá? Emerson, que com certeza quando ele for ouvir esse episódio, ele vai mandar ajudar. mais 35. Não, uma caneca ele vai mandar. Emerson Blue, tá? Estamos aqui, ó, tá? Aqui, ó. Ao vivo, quem tá acompanhando ali, ó, tá vendo, tá? Uma caneca eu vou deixar pra ti, tá? Eu acho que ele vai entender o recado, ele vai assistir, Tá, você pronto. vai assistir e vai entender que o recado é pra ti, tá? Não só pra ti, mas pra você também, tá bom, meu irmão? Então vamos lá, seguindo por aqui, Giovanni Claudino. Tiago, capítulo 4, Bora. versículo 13, para não ficar nas nossas palavras, diz assim, ó: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que parece um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pronto. Vai. Quem nunca? Quem nunca programou construir, fazer, mudar, sem ao menos botar Jesus no rolo, né, John? Quem nunca pensou em vou mudar de emprego, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e às vezes a gente comete esse pecado sem se dar conta da gravidade que é a loucura de viver achando que Deus não está por ali, né? Sim. Cara, eu vou te falar uma coisa. E até para ficar bem claro aqui. Quando a Bíblia diz e fala sobre isso, Tiago fala sobre isso, né? Não é um convite a viver uma vida desleixada. De jeito nenhum. Do tipo assim, não, eu não posso programar, a Bíblia está dizendo que eu não posso me programar, ter projetos a longo prazo. Não. Não é sobre não planejar, não ser um cara organizado. Tu já viu aquele cara que, tipo assim, já tem a planilha do ano inteiro, o que vai ser, o que não vai ser, onde vai gastar, onde pretende gastar, aqueles planos do final do ano. Que nunca sai do dia 31. Agora Deus começa já a tocar. Toca já. Toca agora e dá na cara. Toca agora e dá na cara, porque tem gente que faz aquela lista. Lê a Bíblia 2 vezes. Aí ele até começa dia 2, dia 1º, dia 2, dia 3. Dia 4 ele esquece dos projetos. Dia 4 ele já começa assim, mas eu acho que uma vez tá bom. Tá? Em fevereiro ele fala assim, que tal os 4 evangelhos? Eu vou atrás lá do Bom Samaritano, sucesso de vendas, tá? Procura aí na Hotmart, o Bom Samaritano, que já abandonou o Santo Podcast também. Já, tá? não, já. Viu que a coisa não vai... ganhou um pouquinho de dinheiro e sumiu. Ganhou dinheiro, tá? Eu sei que ganhou dinheiro. Tá comprou carro zero e tudo, aquele dono lá. R$9,90. Rapaz, vai lá, procura o Bom Samaritano, você vai ver. São os 4 evangelhos. Então chegou em fevereiro, eu acho que os 4 evangelhos... Já tá bom. Já tá bom. Tá.
Quando tá em maio ali, ele percebeu que ele não leu Mateus até o capítulo 10. Não, Aí ele não já leu. começa assim, que tal o sermãozinho do monte? Isso, só. Mateus 5, 6 e 7. Tá bom, já deu. Fechou. E aí o cara fica... Dezembro final. ele promete de novo. Sim. Quando ele chega no Em dezembro, janeiro eu comecei a acompanhar um cara o pastor, esqueci o nome dele, da Bola de Neve, boa igreja. É uma boa igreja. Da Bola de Neve ali de Curitiba, ele começou um projeto de ler a Bíblia em 100 dias. Tá. E eu comecei com ele, porque aí você obviamente que ele não lia, né? Você lia e aí ele auto-explicava os textos. E eu falei, pô, vou seguir esse plano para ver se realmente Pra ver funciona. o que vai rolar. E funciona. Tá. Mas muito bizarro é que no YouTube tu começa lá com 30 mil visualizações. E O foi primeiro. baixando. Tá. Isso. Os guerreirinhos foram ficando Isso foi pelo caminho. baixando. E foi baixando. No último tem 3 mil. Tá. Dos 30 que iniciaram o projeto, só 3 mil. 10% concluíram. Não? Tu viu? Cara, eu falei, cara, que Mas bizarro isso, cara. Isso aí é a vida. É a vida? É a vida. Tá. Todo mundo programa algo para o ano que vem. Pronto. E ninguém conclui, ninguém cumpre Então o problema não é essa programação. se planejar. Até porque o 15, ele diz, ao invés disso, a gente deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Ou seja, existe uma programação. Sim. Só a gente precisa botar, entre aspas, na conta de Deus essa programação para saber o que é que realmente o Senhor quer, o que Ele não quer. Exatamente. E como. Então, agora a gente indo pela pílula, porque a gente vai se aprofundar mais nesse 15. O 13 ali. Agora, ouçam vocês agora. Vocês que dizem, ou seja, lá em toda a história, Sempre tem, né? tem gente com esse pensamento de planejar, sim, mas planejar e colocar a conta Em si. em si. Eu. E assim, essa é a grande dificuldade que eu tenho com os coaches de hoje. Do tipo assim, cara, eu vi um negócio absurdo esses dias de um cara falando, mas muita gente curtindo, tá? Falando assim, era uma foto dele e os amigos de infância, Uhum. né? E aí tava assim, e aí os rostos dos amigos de infância estavam todos borrados assim. E aí tá ele sorrindo. E depois na outra lâmina do carrossel tava ele tipo assim, já hoje estabelecido e tudo mais. Aí tava escrito assim: amigos de infância ficam na infância. Você não pode trazer para sua vida os amigos de infância porque foi para aquele período e deu. Uhum. Hoje, se você quiser crescer, você tem que estar com gente que te faça crescer. Pensa estrategicamente em estar do lado de gente que vai te agregar, porque os amigos de infância têm que ficar na infância e ficaram para trás. Aí eu li aquilo ali, eu falei, não pode, cara. E um monte de gente falando, realmente... É isso. É isso, as pessoas que andavam com você na infância tem que deixar para trás. Aquilo lá passou, agora é coisa nova. Como se querendo anular a vida, que muito do que ele é hoje é por conta desses amigos de infância. Uhum. E deixando os vínculos, tratando como nada, apenas o interesse em se promover, em ter uma boa vida, em ser um parasita de outras pessoas de sucesso, para que você pudesse alcançar os seus objetivos, ignorando completamente os valores, né? Eu vendo aquilo ali, Giovanni, de verdade, pensei, cara, e eu comentei, né? Talvez confesse o pecado, mas não, mas porque eu só comentei isso. Comentei assim: meu irmão, algumas pessoas são tão pobres que têm apenas dinheiro, né? Eu honraria os meus amigos de infância. Não sei o que aconteceu ali, se teve resposta, se alguém veio. Mas diante daquilo ali eu não pude me calar, né? Então não fomentei outra briga, mas coloquei ali fiz uma colocação para que ele pudesse pensar sobre isso. Cara, peraí. Será que a riqueza é ter muito dinheiro e tá como nessa segunda lâmina desse carrossel? Ou a riqueza é
ainda ter os meus amigos de infância que vão ser aqueles caras que vão falar, meu, tu é viajão, né? Meu, tu fez aquele negócio lá, tá meio que viagem, né? E eu não digo pra trazer esses caras pra trabalhar com você, mas honrar essa galera. Ali ele simplesmente, cara, jogou todo mundo numa vala assim, completamente comum, né? Uhum. Então, por que eu digo isso? Porque às vezes na nossa vida a gente faz os nossos planos, né? Joga muito pra nós e não tá nem aí com os outros, com aquelas pessoas que circundam, né, a gente, quando a gente não coloca o Senhor. Porque quando a gente coloca o Senhor, tu vai andar com uma cesta básica no carro, por exemplo, como tu já falou várias vezes aqui que tinha esse hábito, ou tem esse hábito, de, cara, peraí, eu sei quem estava comigo, eu sei onde o Senhor está me levando, mas ainda assim, nos meus planos e meus projetos, para onde eu estou indo, para onde eu estou avançando, eu ainda olho para o lado e vejo quem está precisando. Porque aquele 15 que tu citou ali, que a gente vai chegar daqui a pouquinho, ele diz sobre, em vez disso, vocês, o que é a vida, né? Porque, cara, tu só vai poder cumprir os teus planos, os teus projetos se tu estiver vivo, né? Se estiver vivo. Eu vou fazer, e aí é o que ele fala aqui nesse 13, olha que loucura. Hoje ou amanhã, é o que essas pessoas dizem, tá? Iremos para esta ou aquela cidade. Tudo certo, tá? Ele tá fazendo o quê? Tá mapeando o nicho de trabalho. É o Giovanni que foi trabalhar em Jaraguá do Sul porque lá só tinha sofás muito caros e muito baratos. Mas peraí, aqui no meio, sofá intermediário não tem. Então, peraí, vamos para aquela cidade. E aí ele vai dizer aqui, passaremos 1 ano ali. Olha só que legal. Não tem nada de errado em você olhar o lugar, cara, aqui. Essa organização tá certa. Ok. Né? Isso aqui dá uma aula em vários coachings. Só esse versículo já mostra que o planejamento ele é necessário. Cara, vou para lá, porque lá não tem, e vou passar um tempo lá. É que ele diz, eu vou passar 1 ano. E aí, dentro desse 1 ano, ele já deve ter feito um cronograma do que vai acontecer e tal. E aí, olha o que ele diz. Faremos negócios lá e ganharemos dinheiro. Tudo certo. Se tivesse com o coração no Senhor, né? Então, ele tá ali, projetou qual é a cidade, projetou o tempo que ele vai passar nessa cidade. Tem um processo aí, né? Ele estabelece metas. Nós vamos fazer negócios, vamos passar um tempo lá e vamos ter o resultado. Se tu botar isso aqui na palestra de um coach, o cara vai falar, mano, esse cara manja demais. É isso. E é esse o meu problema com os coaches que eu estava iniciando falando. Eles tiram da palavra de Deus a sabedoria, empobrece demais e deixam só em conhecimento, assim. Entendeu? Tiram todo o sentido espiritual disso aqui e colocam apenas na vida. Aí tá um monte de gente com dinheiro, porque isso aqui vai dar certo. Se aplicar isso aqui, se você aplicar no seu negócio aí, um lugar, escolher uma cidade que onde o seu negócio não tem e vai prosperar, decidir um tempo que você vai ficar lá, decidir as metas, vou me conectar nessa empresa, vou me conectar lá, vou falar com aquele cara, vou falar com vai funcionar. Vai funcionar. Você vai ganhar dinheiro. E é isso. Isso vai acontecer, né? Aí, só que o Thiago tá querendo alertar é outra coisa. Aí ele diz assim, ó: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. E isso até é uma coisa que me chama a atenção, até voltando um pouquinho nesse teu início em relação a coach, cara, a quantidade de pessoas que a gente conhece, e aí a gente conhece, não é de ouvir falar, sim, que iniciam uma caminhada com projetos, com tudo, e às vezes com um bom time do lado, né? Com esses amigos de infância. Sim. Porque esse cara, ele está onde está porque ele começou com uma base. Claro. Ele não pode simplesmente olhar para trás e tipo, dane-se. Sim.
E aí vai amadurecendo essa cabeça, ou seja, vai criando forma, vai criando corpo, isso vai crescendo. E aí alguns chegam lá na frente e aí eles dizem isso que esse coach falou, né? Agora eu borro a cara de todo mundo e desmereço todo mundo e é eu o protagonista da história. É eu. Se não fosse eu não estaria aqui. Só que aí Tiago ele deixa claro, né, no 14, dizendo, cara, vocês são, né? Vou parafrasear, vocês são muito imbecil, né? Vocês são os idiotas. Porque a realidade, John, é que a gente não sabe se hoje a gente vai almoçar. Sim. A gente não sabe se vai encerrar essa gravação vivos. E quando a gente tem essa consciência, né, o que o Tiago diz assim, ó, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã, porque não depende de nós a vida. Sim. Depende de nós sentar, organizar, programar, se organizar para comprar caneca do Santo Podcast. Perfeito. Tudo isso depende de nós. Essa organização depende de nós. Sim. Agora, se a gente vai chegar a ponto de tomar nessa caneca, aí já não depende de nós. Exatamente. Então, ou seja, faz sentido eu cotar a caneca, eu mandar a logo, mandar gravar. Isso é a nossa parte. Usar essa caneca já não depende da gente. E aí onde o Tiago deixa muito claro isso, né? Cara, vocês nem sabem se amanhã vão estar vivos. Porque isso é uma coisa que foge do nosso controle. Total. Eu não consigo me organizar para morrer com 85 anos. Não consigo. Então hoje eu tô com 40 e eu já começo a ficar nervoso. Eu falei, será que eu tô na metade da vida? Será que eu tô ou será que num 42%? Com 103 o Lorenzo vai estar lá me empurrando com a cadeirinha no sol. Assim, ou será que daqui 1 ano, 2, o Lorenzo já não vai ter mais pai? E eu não tenho controle disso. Nada, ninguém. Entende? E isso é muito louco, né, John? Isso, e eu vou te falar uma coisa. Quando ele coloca e ele faz essa indagação para essas pessoas que pensam dessa forma, ele já bota uma realidade da finitude humana. É isso. Cara, você tá fazendo isso, tá pensando nisso, com o foco no dinheiro, para ganhar dinheiro. Mas eu te pergunto, e se você morreu hoje? Silvio Santos, tá? Estão se estapeando já. Já estão se estapeando. Sério? Estão se estapeando. Por isso que é bom falar contigo, John. Estão se estapeando. Jornalistas correm na veia. Já estão se estapeando, Silvio, tá? Quem? As filhas? Não, é muita grana, né? É muito dinheiro, né? Muita grana e poder, né? Não. Então tem muita gente que daí começa a surgir e tal. E tem a gente não aqui. Tem como entrar na briga e dizer que tem um pedaço nosso lá? Não tem. Nunca tivemos contato. Tá, né? não aí, somos santos. Isso, não seria prudente. Não seria prudente. Mas ele coloca na mesa isso de que, cara, amanhã você pode não estar vivo. A gente não tem o amanhã, é o que ele coloca. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Porque amanhã, quando eu for atravessar a rua, eu não sei se vai vir um carro vermelho, preto ou branco. Se o cara vai respeitar a parada ou não. Se ele vai estar numa velocidade compatível ou não. Se o freio dele tá bom ou não. Se ele tá bem ou não. Né? Quando eu for arrancar num semáforo, eu não sei se vão bater na traseira do meu carro ou não. Nada a gente tem controle. Absolutamente nada. Hoje, por exemplo, teve um cliente nosso que roubaram 9 mil da conta dele. Meu senhor. Cara, ele dormiu com o valor X e acordou com 9 mil a menos. Roubaram, mas entraram em mais um monte de conta. E é isso. A gente não sabe o que acontece no outro dia. Ninguém sabe, né? A não ser o Senhor. Então ele já começa a apontar para o Senhor de uma forma que todos entendam. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã, falando no campo natural, né? Porque é o que a Bíblia diz e Paulo fala, né? Os homens que não são espirituais não entendem das coisas espirituais. Agora, se você falar numa linguagem como essa, onde todos compreendam, tu sabe o que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe. Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe.
Então ele continua dizendo, que é a tua vida? Entendeu? São questionamentos que você percebe que bota qualquer coaching no chinelo, tá? Se tu perguntar, faz isso, faz aquilo, e tu fizer uma pergunta, que é essa pergunta de Tiago, tu sabe o que vai acontecer amanhã? Ele não sabe. Quem investe em Shiba Inu sabe do que eu tô falando. Tá, não tem como saber, Giovanni. Então tu desmorona todo um castelo que o cara projetou com uma simples pergunta. Que é a tua vida, cara? Que hoje tu tá aqui, é como uma neblina, como ele cita, que aparece de manhã e daqui a pouco vai embora. Que louco, né? Por exemplo, esse teu cliente dos 9 mil, ele não imaginaria que no dia seguinte estaria assim esta. Jamais. Entre outras situações, né? 5h40 da madrugada. Pensa, eu me lembro quando veio a Covid para Joinville. Né? Começou esse burbulho fora e aquele negócio e tipo, do nada, um caso em Joinville. Eu falei, eita, chegou. Sim. Mas, cara, uma cidade com 600, 700 mil habitantes, eu falei, não, calma. Sim. E aquilo tomou uma proporção que a gente já não tinha mais o controle. Exato. A gente não tinha mais os comandos de como fugir do negócio. Sim. E, cara, e foi. Eu em casa peguei o Covid e eu fico me perguntando, mas eu estava em casa. Sim. Né? Preso. Não tem controle. Não tem controle. Existem coisas, cara, que não tem controle. E essa pergunta, na verdade, é até mais pertinente do que... porque, por exemplo, na minha conta não tem como roubar 9 mil, né? Não, calma. Porque não tem, né? Tá. Então, né, tem um segredo de não ser roubado. Do Santo Podcast não vai ter. Não tem nem 9. Nem a caneca nós estamos tendo aqui. Mas essa pergunta... Aliás, dá R$35. Isso, caneca. Até agora aqui. Isso. Deus está falando contigo. R$35. Uma caneca. 35. Essa pergunta é que o que é que a sua vida... A gente não tem resposta. Né? Porque... Hoje, por exemplo, eu acordei hoje com um queimor, um negócio estranho. Eu falei, cara, o que é essa dor? A gente não tem explicações. Não tem explicações. Por mais que a gente corra, faça, planeje, programe, existem coisas que fogem do nosso controle, que é a vida. Sim. E isso é muito louco, porque é uma realidade e que muitos ignoram. E muitos ignoram essa finitude da vida. Aí chegamos no 15. No 15. Em vez disso... vocês deveriam dizer. Então eles estão falando uma coisa, mas ele tá falando, aí ele corrige e diz, cara, o que é a vida de vocês? Que vocês estão planejando aí por vocês, a gente vai escolher a cidade e vai ficar 1 ano, sendo que não tem o outro dia, tá nas mãos do Senhor, já projetando o ano, tu imagina o dia. E aí vamos ganhar dinheiro e tá tudo certo, vamos fazer acontecer. E aí ele dá essa chulepada aqui que o Giovanni leu. E aí, mas assim, o bom do evangelho, Giovanni, é que o Senhor não aponta apenas o erro e não apenas ele denuncia, mas ele corrige. Isso. Ele te dá a direção. Dá a saída, né? Dá a saída. Essa é a graça do evangelho. Ele mostra onde você está errando, mas também te mostra como sair de lá. É aquele cara no trabalho que fala assim, tá tudo errado nessa empresa, né? Porque o cara faz aquilo, o outro faz aquilo outro. Esse ali chega assim, aquele lá vende dessa forma, mas tá fazendo aqui. O outro contrataram um cara que não... E qual é a saída? E aí? Estávamos numa, eu vou dizer, uma disciplina, um cuidado, um aconselhamento de um irmão essa semana, que foi exatamente isso que aconteceu. A gente pontuou as coisas que ele está cometendo pecado, mas direcionou. Sim. Por quê? Porque se tu for falar, por exemplo, numa empresa... Tu tem que ter uma vaga experiência para entrar nela e dizer, vocês estão errando nisso. Sim. E a saída é essa e aquela. Sim. Né? Quando se trata de evangelho, cara, a Bíblia ela responde, né?
Então, quando tu chega num dilema de tipo, cara, a gente tá assim, assim, assado, como o próprio Tiago, né? O Tiago deixou claro e esse ensinamento para nós, a respeito de vocês estão fazendo assim, deveriam fazer assado. Pronto. Né? E aqui tá a beleza do evangelho. Perfeito. Por quê? Porque se temos o hábito de fazer as coisas nas nossas forças, planejar, tudo isso é maravilhoso, mas na força do humano, no nosso braço, vai chegar uma hora que esse texto vai nos confrontar. Total. Vai chegar uma hora que esse texto vai chegar para mim e dizer assim, ó, cara, tu deveria ao invés disso fazer aquilo. Perfeito. Né? E aí por isso que às vezes algumas coisas, a gente estava conversando com a minha esposa essa semana, por isso que às vezes algumas coisas não caminham, porque a gente diz que o Senhor está lá, mas o Senhor não está lá. Né? Eu digo que isso, não, mas eu oro, eu jejuo, eu faço isso, e o Senhor está do outro lado da rua dizendo, mas eu não mandei tu fazer esse trem aí, eu não estou aí, tu não me pediu a direção, tu não perguntou para mim se eu estaria aí com você, se eu te daria as saídas para essas situações, né? E o texto de Tiago, então, nos diz que ao invés dessas coisas que a gente vem fazendo, nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser. E aí, John? Se o Senhor quiser, é a saída para tudo na vida. Para tudo. Né? Porque, como você falou aqui, o Senhor ele é soberano. Então, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Agora, se ele não quiser... Não vai acontecer, né, John? E a sequência que ele coloca aqui é maravilhosa também. Ele diz, primeiro de tudo, se o Senhor quiser... Quem não lembra de Jesus Cristo? Né? E eu já falei algumas vezes aqui no podcast que quando a gente bota se o Senhor quiser, às vezes é falta de fé, alguns usam, né? É falta de fé. Vai orar pelo doente. Se o Senhor quiser agora levantar ele, cara, olha lá, falta de fé lá. Sim, sabe porque aí sabe que culpa não o vai Senhor. Curar, sabe que não vai curar e já tá falando se o Senhor quiser, né? Vai orar por um paralítico. Quer ver? Vamos ver agora se Deus vai fazer. Mas se for da tua vontade, olha lá. Tá vendo? Tá vendo? Né? E o próprio David teve aqui, falou que mulheres estéreis já foram curadas. O cara queria se suicidar e voltou atrás, né? Câncer sendo curado. O Senhor continua fazendo. Né? O Casas, pastor Casas veio aqui, falou que, cara, cego voltou a ver. Cara, Deus continua fazendo, né? Mas isso não anula o fato de que só foi curado porque o Senhor quis. Jesus Cristo, antes de ser crucificado, disse, Pai, se tu quiser, me tira dessa... Se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, seja feita a tua vontade. Então, se o Senhor quiser, é o que Tiago fala aqui, se for da vontade do Senhor, que é soberano, aí ele bota 2 fatores. Viveremos. Ou seja, o Senhor é o autor da vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida, a sua vida, a minha vida, a vida de Giovanni está nas palmas das mãos de Deus. Quando a gente tem essa noção de que realmente a nossa vida está nas mãos dele, Giovanni, a ansiedade vai embora. Aquela angústia vai embora, porque tu descansa falando assim, cara, o Senhor sabe que eu preciso ficar com meu filho mais um tempo. O Senhor sabe que eu tenho que ainda pregar para isso, pregar para aquilo. O Senhor sabe que Ele ainda tem coisas a fazer através da minha vida, então o Senhor está cuidando. E se por um acaso for para acontecer algo diferente, vai ser melhor ainda, como diz Paulo, olha, viver para mim é Cristo, mas se eu morrer eu tô no lucro. Sim. Entende? Cara, quando a gente tem essa noção, então quando ele coloca viveremos e faremos isto ou aquilo. Então para fazer isto ou aquilo, tem que estar vivo antes. Então ele bota, nós viveremos e faremos isso ou aquilo porque temos a vida que o Senhor nos deu. E isso nós faremos se o Senhor quiser.
Então, essa ordem perfeita do se o Senhor quiser, nós estaremos vivos e estando vivos, nós faremos aquilo que o Senhor quis antes. Isso é bom demais. É maravilhoso demais e você vive pleno e satisfeito no Senhor. Isso não tem a ver com dinheiro, tá, irmãos? Em ganhar dinheiro ou perder, não. É estar no propósito de Deus, fazendo acontecer. O provérbio diz que mais vale uma mesa escassa, mas com alegria, do que uma mesa farta, cheia de contendas. Olha que louco. Ele está dizendo que é melhor você não ter dinheiro e estar feliz na Assembleia de Deus, com as irmãzinhas com 2 dentinhos, o coque e aquele pãozinho feito na hora, com aquela margarina e mais nada, e aquele cafezinho só ao fundo, né? Mais barato do mercado. Todo mundo sorrindo em volta da mesa. Mais vale isso, meus irmãos, do que a mesa do restaurante mais caro em São Paulo, numa cobertura, com vários garçons servindo e aquela mesa estar cheio de contendas. Por quê? Porque nós devemos colocar tudo que nós temos nas mãos do Senhor, porque Ele mesmo vai direcionar todos os caminhos. Então, você sendo crente ou não crente, né? Crendo ou não crendo, a sua vida está na mão de Deus. Lembro do Marcelo falando, Deus dá o ar pro ímpio blasfemar contra ele. Cara, isso é misericórdia de Deus. Deus dá o ar para você não acreditar nele. Pronto. E sair falando que ele não existe. E tá tudo bem. Cara, E Deus é tão grande que ele faz isso sem problema algum, né? Sim. Sem Cara, aquele senso de... tipo... Cara, por enquanto eu tô no advogado, sou advogado. Mas haverá um dia que eu serei o juiz. E aí tudo isso vai ser passado a limpo, irmão. Então, tenha muita responsabilidade com isso. E a gente tem que ter muito zelo quando fala das Escrituras. Verso 16, Giovanni. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pronto. Quantas vezes a gente programa, desenha, faz, às vezes até dá certo, né? Ou na maioria das vezes que dá certo, a gente diz assim, ó, olha esse projetinho que eu comecei, olha o que eu fiz. Sim. Essa semana eu ainda estava falando com um amigo que fez um evento grande aqui em Joinville há um tempo atrás, e ainda citou o teu nome. Que ó, comecei com o fulano lá, mas eu vou acabar no Tiaguinho lá, tá? Vou fazer esse evento, tá? Normalmente acontece isso. A gente programa um evento, a gente faz, a gente desenha uma empresa, a gente começa uma negociação e lá no final a gente quer essa vanglória, a gente quer esse apontamento para o nosso ego, dizendo assim, ó, eu sou o cara, eu sou bom. Se não fosse eu, esse negócio não teria acontecido. Se não fosse eu, nós não teríamos fechado esse contrato. Se não fosse eu, essa empresa não estaria onde está. E, cara, o versículo 16, ele é muito claro em dizer que toda essa vanglória é maligna. Sim. Né? Então, todo esse seu encher a bolinha não provém de Deus. De si mesmo. Porque é o seu ego, né, cara? Sim. Que tá... E aí, cara... Que foi o pecado de Adão, né? Tipo, a dependência de Deus. Independência. Isso. Independência. Cara, eu vou comer mesmo. Então, ela tá me oferecendo aqui, vou comer o fruto. Por quê? Porque eu quero ser como Deus, né? Eu não quero depender dele. E muito daquilo que a gente quer viver por nós mesmos, a gente fala, não, peraí, deixa eu fazer. E não entende que o plano de Deus é que é perfeito. A gente pode até ter bons planos. Sim. Cara, como eu falei lá no começo, tá tudo certo com o plano do cara. E tudo errado ao mesmo tempo, só porque não tem detalhe. o Senhor. É aquele cara que a gente encontra na rua, e a gente já comentou aqui, num desses podcasts de cara maravilhoso, tá? Só falta Jesus na vida dele. Porque falta o cara tudo. O cara é, sensacional. Só falta tudo, então. Então tá tudo certo. Ele faz tudo certo, cara.
E é por isso que o 17 diz. Então ele fala tudo isso. E o 17 ele começa assim, ó. Portanto, vocês já ouviram tudo isso aí que eu falei. Portanto, pensem nisso. E agora fica nessa parte final do podcast isso para você. Pense nisso que a gente conversou até aqui. Você que está ouvindo também. Pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos tentar trazer para nós aqui. Quem sabe que tem que botar a vida diante do Senhor, que deve sim fazer bons planos, contando com o Senhor. Quem sabe como organizar a vida diante de Deus e fazer tudo aquilo que é bom, que é correto, mas acaba não fazendo, comete pecado. Comete pecado da mesma forma que tivesse fazendo tudo errado. Então, tipo assim, eu não matei, eu não roubei, eu não puxei o tapete de ninguém. Porque se eu fizesse isso, é pecado. Mas eu não fiz nada disso. Eu planejei, vou mudar de cidade, vou ficar lá 1 ano, vou fazer meus contatos lá, networking, tá? Vou ganhar dinheiro, Giovanni. Vou ganhar dinheiro. Não tem nada de errado. E aí ele fala assim, mas pensa num negócio. Tu colocou o Senhor na frente de tudo? Não. Tá cometendo pecado. Cara, pensa nisso. Tu sabe o que é o correto a fazer. Quando tu não faz o que é correto, comete pecado. Então, é muito sério isso para nós mesmo e é um ensino gigantesco para a vida. Aquilo que você aprendeu aqui nesses 50 minutos, quase 1 hora aqui de podcast, apenas debruçando nas Escrituras e deixando que a palavra fale por si só, né? Já é algo que você vai levar para a sua vida, para os seus negócios, para a sua família e que vai transformar tudo. Porque você entendeu aqui que se você tem o Senhor e coloca Ele nas suas orações, você vai planejar, você vai viver nele, você vai desenvolver os seus projetos em paz, porque sabe que você pediu para o Senhor deu o ok, e você sente quando é o Senhor já te direcionando, que também a gente tem que fazer um podcast só sobre isso, só sobre a vontade de Deus. Tá? Será que é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus? O que é da vontade de Deus, o que não é da vontade de Deus? Vale a conversa. Vale tá? essa conversa. Vale essa conversa. Para que você possa entender, cara, será que era para eu ir para lá ou ir para cá? E aí, o que eu faço da vida? O Senhor vai te direcionar e aí você vai estar em paz, Giovanni. Sem mais. Maravilhoso, né? Sem mais. Esse último 17, ele é muito, muito pedrada, né? Porque quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o pecado ele vai além do que a gente acha que é, né? Sim. Eu omitir, por exemplo, você sabe que precisa amar o seu próximo. Uhum. Quando a gente fala de amar o próximo, gente, não é eu dizer que gosto do John. Uhum. É eu entender a necessidade do John e caso eu possa suprir, eu suprir. Perfeito. E quantas vezes a gente... e aí não só financeiramente, mas em todos os sentidos. Eu estou bem numa área e eu sei que o John não está bem, ou o Pedro, ou o Paulo, ou o João. Eu estou ciente disso, também não faço. Cara, eu cometo pecado. Perfeito. Porque a gente já sabe que eu preciso fazer. Né? E aí, contextualizando, obviamente, mas voltando para o texto, cara, se agora eu sei que em toda a programação da minha vida eu preciso dizer, Senhor, se for da tua vontade, se tu quiser, então eu vou fazer essas coisas. Daqui para frente já não cabe mais a gente assumir riscos, não vale a gente assumir coisas sem colocar o Senhor na frente do negócio. Né? Vale a programação,
vale o desejo, vale o sonho, tudo isso vale, gente. Aqui a ideia dessa conversa não é abandona todos os teus desejos, as tuas vontades, os teus planejamentos. Não, não é essa. Mas é coloque o Senhor na frente. Sim. Na frente, em primeiro lugar. Porque aí as outras coisas é o fagulho. Né? Como o John falou, aquele cara é incrível, só falta conhecer Jesus. Cara, falta tudo. Sim. Então, se esse teu projeto te falta digamos, a assinatura de Cristo, te falta tudo. Te falta tudo. Teu projeto pode ser maravilhoso, mas se o Senhor não quiser, não vai acontecer, não vai funcionar, não vai ser bom, não vai para frente. Sim. Então, ou seja, em todas as coisas a gente precisa agora entender que é a vontade do Senhor que tem que ser prevalecida. Perfeito. Para que eu não cometa pecado. Glória a Deus. Que tempo maravilhoso. Eu acredito que você foi edificado. Faça planos sim, mas coloque o Senhor na frente de tudo. E aí a coisa vai acontecer da melhor maneira. E ainda assim você vai ter dificuldades. Sem dúvida. Satanás vai se levantar contra você. Você mesmo vai se levantar contra você. Os amigos de infância às vezes vai se levantar contra você. Sim, tudo vai se levantar. Tudo. Mas se o Senhor está na frente, pronto. O final é vitorioso. Porque lembra-se de quando Jesus fala assim para os discípulos: peguem o barco e vão lá para o outro lado. Eu vou ainda terminar aqui algumas coisinhas. Os discípulos estavam na vontade de Deus, estavam seguindo aquilo que ele mandou, e veio a tempestade. De repente, em meio à tempestade, vem Jesus caminhando, que eu fico pensando dentro do barco também. Tá, mas espera aí um pouquinho. Nós já estamos aqui em alto mar. Ele pediu para nós vir, mas ele vai vir como? Tá, isso. Que vai roubar barco de quem para vir? De quem? Nós só temos esse, tá? De repente vem um homem andando sobre as... Ô, pessoal, dá uma seguradinha. Que loucura, né? No meio da vontade de Deus, veio uma tempestade. Cara, o Senhor mandou os caras e no meio da vontade de Deus aconteceu algo ruim. Mas o Senhor veio porque estava na vontade dele, caminhando. E aí você já sabe o que aconteceu com Pedro. Pedro saiu do barco, afundou. O Senhor pegou ele pela mão, trouxe para dentro do barco, acalmou o vento, acalmou o mar, porque estava na vontade de Deus. Ele que tinha mandado eles atravessarem o mar. Então o Senhor está cuidando, vai se levantar problemas, vai se levantar várias dificuldades, a conta vai ficar no vermelho. Descansa, porque o Senhor está no barco, está tudo certo e aquilo ali vai passar. O cara vai ficar mal, vai ficar ansioso em alguns momentos, ficar angustiado em outros momentos, mas te acalma, que o Senhor vai cuidar de você e está cuidando de você. É sempre bom lembrar, né, John, que os nossos planos, às vezes, a gente consegue explicar facilmente. Os planos de Deus, às vezes, ele não quer explicar facilmente. Sim. Né? Então, agora, tem que confiar. Né? Os discípulos confiaram nos planos de Deus. Nem todos morreram num acidente de Ferrari. Nem todos morreram porque de 93 anos que já estava cansado de viver. Né? Mas são os planos de Deus. Sim. Então, se os planos de Deus são perfeitos, eles são perfeitos aos olhos de Deus. Sim. Pode ser que eu tenho um monte de plano de Deus que eu diria, não, Deus, mas aqui tu deu uma viajada. Sim. Se eu fosse tu, Deus, eu faria isso e aquilo. Mas, cara, são os planos de Deus. Amém. Coloca Deus num negócio que... vai dar certo. As lutas virão, mas a gente vai vencer. Com Jesus no barco. Tem uma música que Com Jesus no meu barco, tudo vai muito bem. Pronto. Aí, maravilhoso. Meus irmãos, agradeço você que ficou até aqui. R$35 tá aí a caneca. Caneca, por favor. Pra gente não passar essa vergonha de novo. No episódio 200. Tá? Isso. Não, 102 a gente já não quer passar vergonha. Não, no 102 a gente não quer. Próximo. Isso. Próximo a gente já quer alguém. Caneca. Quando o doutor Rodrigo Assunção tiver, tomando... vai ser o seu sorriso aí. Isso. Se ainda tiver no copo descartável... vai ser a sua vergonha. Isso. Nós todos, tá? E daí eu vou falar pro doutor Rodrigo. Rodrigo, não honraram, tá? Não honraram. 4 canecas, 3 canecas que a gente quer. 3 canecas. 3. São R$105. 3 canecas. Tá bom de conta, hein? É bom 3 de canecas, R$105. Tá. A gente não conseguiu, doutor Rodrigo. Tá.
E a gente já vai pedir para ele também a oferta. Exatamente. Aliás, quero até mandar um abraço também para outro que vai assistir aqui, tá? Tá. Rossi da Madeireira Rossi. Rossi da Madeireira Rossi. Aqui, ó. Quero mandar um abraço também para um cara que tá ganhando dinheiro igual a água, tá? Tá. Igual a água. Tá. Oséias Neto. Tá, maluco. Tá? Não. Quem viu passar Não. na fornalha, né? Ou pela prova e não ajudou. Pois Mas eu a vou gente mandar. ajudou, tá? Vou mandar. Oséias, a gente sabe que o dinheiro tá aqui, ó. Tá. Não, o homem tá viajando. Hoje é sexta de manhã, Beleza. ele já saiu pra viajar. Tá assim, cara. De jipe. Não, Tá. Nós vamos mandar esse corte pra ele também. Vamos mandar esse aqui. Só esse 35. cortinho, tá? Pra ele. 35. Ó, o que faz com o conteúdo agora? Encaminha, né? Tem um aviãozinho em todas as redes. Cara, compartilha isso com os teus amigos, com os teus irmãos lá da igreja, da comunidade. Boa. Manda esse conteúdo, inclusive, para o seu patrão lá, para a Sim. empresa, para que na sua empresa, se o seu patrão não é crente, para que ele assista e ele também aprenda Reflita. a colocar Jesus no negócio lá. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, compartilha com o máximo de pessoas e não esquece. O grupo principal é o grupo das tias. Manda o gatinho e o gatinho de bom dia, né? Tá. Lá piscando, tá dançando e já manda o conteúdo do Santo Podcast, porque aí é estouro na Seara. Perfeito. Ó, Deus abençoe e até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Valeu!